No começo, era tudo floresta, e nela quem viviam eram os índios. Aqui, eles plantavam, caçavam, pescavam, cantavam, dançavam e viviam em paz com a natureza. Mas um dia, alguns destemidos desbravadores, atraídos pelas riquezas da Terra Vermelha, chegaram por aqui. E a partir de então, a densa floresta de perobas, cedros e carvalhos começou a perder espaço, dando lugar à pequena cidade que estava por nascer. E não foram apenas os desbravadores que descobriram nossas riquezas. Logo, começaram a chegar por aqui pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. Até mesmo o nome de nossa cidade foi escolhido por se assemelhar com a cidade de origem de seus loteadores, Londres, ou melhor, Pequena Londres, que afinal acabou virando Londrina. Agora, imaginem só, uma cidade onde cada um tem sua língua, tradições, danças, comidas, culturas. Não deve ter sido fácil. Mesmo com toda essa diferença cultural, a pequena cidade sobreviveu. Aliás, não apenas sobreviveu, como prosperou e muito, tornando-se a capital nacional do café. E foi justamente o café que impulsionou o desenvolvimento de vários outros setores de nossa cidade, como o industrial, o comercial, o arquitetônico e o artístico-cultural. Com o dinheiro aqui movimentado, Londrina passou a ser, digamos, moderna, sendo que foi nessa época que por aqui apareceram dois importantes arquitetos que revolucionaram algumas construções na cidade, fazendo de alguns prédios verdadeiros marcos na arquitetura moderna em nosso estado. Afinal, é difícil um londrinense que não tenha em mente alguma obra de Vila Nova Artigas ou Cascaldi. Uma dessas obras foi, aliás, o cenário para um dos maiores destaques culturais que a cidade de Londrina já teve desde sua fundação, a inauguração do Cine Teatro Ouro Verde, que durante vários anos foi considerado um dos 3 maiores e mais luxuosos do país. Muita gente não sabe, mas quem viveu essa época não esquece todo o luxo e a grandiosidade demonstrada na ocasião de sua inauguração e seus anos de ouro, onde a refinada elite londrinense comparecia em trajes de gala e desfilando sobre um grande tapete vermelho, adentravam na luxuosa instalação para apreciar os últimos lançamentos do cinema hollywoodiano. A cultura americana, mostrada no cinema, acabou por influenciar a vida na cidade, que a esta altura já não era mais tão pequena assim. Durante a década de 60, os jovens londrinenses reuniam-se nas tardes de domingo para, bem ao estilo dos filmes de James Dean e Elvis Presley, realizar o footing, que consistia basicamente em ficar no trajeto que liga o Ouro Verde à antiga confeitaria Calone. Ali, as garotas passeavam de braços dados com suas amigas e os garotos se exibiam em suas lambretas. E é claro, paqueravam também. O tempo foi passando e as coisas foram mudando em nosso país. Em 1968, o então presidente Marechal Arthur da Costa e Silva baixou o Ato Institucional número 5, o AI-5. Este ato enrijecia o já então instituído regime militar e censurava toda a forma de divulgação de ideias, sejam elas políticas, filosóficas ou culturais. Era o fim da liberdade de expressão em nosso país.
Seus efeitos foram sentidos em quase todas as cidades e teve seus reflexos na nossa cultura. Em plena ditadura militar, no ano de 1968, o jornalista Délio César teve a ideia de criar um festival de teatro que ficaria então conhecido em todo o país. No ano de 1970, juntaram-se a ele alguns jovens de ideias revolucionárias como Nietzsche Jacon, Alex de Almeida, Domingos Pellegrini, Carlos Eduardo Lourenço Jorge, Elza Correia e alguns outros. E assim nascia o Festival de Teatro de Londrina, o FILO. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Na transição da década de 70 para a de 80, já não éramos mais a capital nacional do café, mas ainda podíamos contar com a força de nossas indústrias, nosso comércio e também de nosso solo. Nessa época, a grande movimentação artística ficava por conta dos shows com artistas de renome que se apresentavam durante os dias em que acontecia a Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. Evento este que continua forte, sendo um dos principais do ramo realizados em nosso país. O século XXI entra como um marco de uma mudança social e econômica em nosso município, pois a partir de então, a cidade que tinha uma economia centrada basicamente na agricultura, indústria e comércio, começa a destacar-se nacionalmente no setor educacional. Muitos jovens começam a procurar a cidade atraídos pelas suas universidades e faculdades. Então, Londrina começa a despontar como uma importante cidade universitária. Mas não foi só a economia de nossa cidade que sofreu alterações nesse novo século. Uma importante mudança pode ser observada em nossa cultura, que, devido ao incentivo de algumas leis e projetos, tornou-se muito mais popular e acessível. Não podemos esquecer do nosso cinema, que a cada ano ganha mais força, pois novas e melhores produções são realizadas. Já temos até nosso festival, onde os produtores de destaque são premiados com o troféu Ujihara, em homenagem ao primeiro cineasta de nossa cidade, Hitomi Ujihara. Hitomi, além de cineasta, era pai de Isao Ujihara, médico que, juntamente com sua esposa, Dona Kazue, foi o fundador da segunda Escola de Educação Especial do Paraná, o Instituto Londrinense de Educação para Crianças Excepcionais, o ILES. Na atualidade, nossa arte está muito mais eclética, pois agora ela está na rua, na praça, no teatro, no hospital, na favela, na escola e onde mais nossa imaginação puder nos levar. E tomara que ela nos leve muito longe, longe o suficiente para imaginarmos uma arte sem barreiras, onde as paredes dos museus não sejam mais necessárias, onde o palco esteja ao alcance dos olhos de todos, onde os microfones levem a voz da alma a todos os corações. Uma arte sem cor nem credo, uma arte multicultural. Uma arte sem barreiras sociais, culturais ou arquitetônicas. Que nossa cultura seja absorvida com a alma e que essa alma seja nobre ao ponto de entender que todos somos diferentes. E é justamente isso que nos faz sermos especiais. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your eyes, when everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand when everything's made to be broken.
bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. E não tem coceira, berruga, nem frieira, nem falta de maneira ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nem unha encardida, nem dente com comida, nem casca de ferida ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela quando acorda às 6 da matina. Teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha um pouco velha ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, goteira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando